Uma das primeiras coisas que eu percebi, tanto ao visitar os abrigos como falando com os profissionais do SUAS, é que a gente tinha um problema de comunicação muito grande. Aliás, a gente ainda tem. Se tu for acompanhar aí as redes sociais, tu vê com frequência tanto profissionais, voluntários e até as famílias reclamando de falta de informação. Para isso, a gente tem que compor um plano de comunicação. Esse plano de comunicação, claro que a gente tem lá no pré-emergência, quando a gente está planejando, a gente tem que já ir pensando nele. Mas agora que a gente está no momento da emergência em si, como que a gente estrutura esse plano? Esse vídeo é exatamente sobre isso. Não é, na verdade, para te explicar como está acontecendo, mas sim para dar uma contribuição de como que a gente pode pensar esse plano, algumas estratégias. Então eu fiz um esqueminha, eu vou estar botando aqui para vocês, feito à mão, original. Mas assim, o que a gente tem? Para que serve esse plano de comunicação? Antes de mais nada, ele responde quem informa quem. Durante uma situação de emergência, de calamidade pública, a gente tem um monte de informações se sobrepondo, a gente tem muitas coisas acontecendo concomitante, de maneira muito dinâmica. Então é difícil tu ter sempre a informação mais atual em tempo real. Por isso, o plano de comunicação ele é muito importante e ele faz essa escala de quem vai informando quem ao longo aí da linha decisória e dos eventos que estão acontecendo de maneira concomitante. Outro ponto é, dentro do plano de comunicação, ele vai estabelecer fluxos ágeis. Como eu falei, é tudo muito dinâmico. Então, tu não pode ter uma escala de comunicação que demore, que seja passível de cada um ser informado num tempo. Meio que ela tem que ser concomitante. Todo mundo tem que saber tudo junto, sabe? Então, esse plano de comunicação, ele vai oferecer uma estratégia que faça isso. Que quando lá eles decidirem, em seguida, todo mundo na cadeia da execução, ali do processo de gestão até a execução, está sabendo. E isso evita a disseminação de informação falsa e tudo mais. Então, dentro desse plano, eu vou tentar explicar um pouco a partir do que a gente pensa que seria, né, a atuação, então, na emergência. Esse organograma, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem lá o gabinete do prefeito, aconteceu uma situação e a prefeitura responde, ou o estado, né, mas aqui a gente está falando no nível dos municípios, a prefeitura vai responder a essa situação. Então tem lá o prefeito, o gabinete do prefeito com a sua assessoria envolvida nisso. Logo, a gente precisa da construção de um comitê de crise, ou fórum, aí tem várias nomenclaturas, tá? Esse grupo, ele tem que ser um grupo intersetorial. Ele tem que ter todas as políticas públicas que vão se envolver na resposta do desastre, na resposta da emergência. Então a gente pega esse grupo e esse grupo é formado por vários setores. Aqui a gente vai pensar assistência social. Então, diretamente desse comitê de crise, ou o nome que for, sai aqui quem são os representantes que participam. Aqui é muito importante que a gente tenha tanto um representante político quanto um representante técnico. A gente tem dentro da nossa estrutura os secretários, ou por exemplo aqui em Porto Alegre a gente tem uma fundação, então a gente tem um presidente da FASC ainda dentro da cadeia de comando, assim como pode ter outras estruturas diferentes aí na tua cidade, mas o fato é, tu tem ali um representante que ele é político, ele é escolhido pelo governante eleito, tá? E tu tem um profissional que é o técnico responsável pela pasta. Aqui a gente tem, então, a direção técnica em Porto Alegre, mas pode ter outra nomenclatura aí na tua cidade. É preciso que esteja tanto o representante político quanto o técnico. Por quê? Muitas vezes o representante político, ele não tem uma expertise nessa área. Deveria, mas não tem. Então, a gente ter o representante técnico garante que as decisões não sejam aquelas coisas sem pé nem cabeça que ninguém acredita que está acontecendo. Então a gente precisa que esse profissional esteja lá para dizer, não, isso não é do SUAS, ou não, isso não é cabível aqui, ou a gente não tem recurso para fazer isso, então a gente precisa, para essa estratégia na assistência, pensar um recurso antes. Então esse profissional técnico, que tem já então uma carreira aí dentro do SUAS, ele vai servir para fazer com que as coisas que a gente pensa sejam execuíveis.
vamos dizer assim. Mas claro que o representante político ele precisa estar extremamente apropriado disso. Mas esse técnico, na minha opinião, é indispensável que ele esteja diretamente ligado ao comitê de crise. Depois, então, vem o serviço especializado, que é o serviço de proteção em situações de calamidade e emergência. Esse serviço, ele está tipificado e ele vai, então, ser criado, né, para essa situação específica. Ele, a priori, ele não existe o tempo inteiro como os outros serviços do CRAS, do CRES, Centro-Dia, né, dos acolhimentos. Ele não existe. Então, ele vai ser criado. Não sei dizer para vocês o quanto que aqui nos nossos municípios afetados foi criado ou não. Mas vou aqui me arriscar a dizer que a grande maioria não criou esse serviço. Só que esse serviço ele é super importante, porque ele não é só quem faz, até porque, por exemplo, em municípios grandes, tu tem que ter uma amplitude de equipe muito grande, então tu não vai ter ali, como a gente tem as equipes mínimas nos serviços, esse serviço ele é diferenciado. Então, ao criar ele, no meu entendimento, é importante que a gente tenha representantes das pastas, representante da proteção básica, representante da proteção especial, e que vai ter então a alta e a média. Tu vai ter representantes de outros setores, da parte administrativa, financeira, ou seja, esse serviço ele tem que englobar uma série de profissionais que vão pensar, né, esse processo de execução, de atendimento da situação de emergência. Agora, uma coisa que eu acho importante dizer é que muitas vezes quando a gente pensa em reunir profissionais de vários setores, a gente logo pensa, vamos fazer um grupo gestor então, e esse grupo vai ser composto pelos coordenadores de cada pasta. Pouco eficiente. Um coordenador, imagina só, um coordenador da proteção básica, um coordenador da proteção especial, tem um volume de trabalho muito grande, tem muitas responsabilidades que estão fora do desastre, vamos dizer assim, que são da vida cotidiana dos SUAS. Tu colocar essas pessoas que têm uma carga de trabalho tão grande para dentro de um grupo que atende um desastre, vai ser uma sobrecarga enorme para esse trabalhador. Além disso, ele não vai dar conta. É humanamente impossível dar conta. Então, na minha opinião, a gente tem que pegar profissionais que tenham uma relação boa com as suas coordenações e com os colegas de maneira geral, que tem essa visão mais ampla do seu espaço ali de atuação, seja na básica, né, na especial, ou seja ali no setor de recursos e tal do mais, para que essas pessoas venham como representantes e sejam bons interlocutores com os seus espaços de origem. E também consigam fazer uma boa comunicação, né, criar então essa articulação interna para oferecer na segunda camada, que eu já vou falar em seguida, dessa cadeia, né, de comunicação. Uma vez formado esse serviço, quem são os parceiros colaterais? Quem é que está aqui do lado? Quem é que subsidia? Quem é que pensa junto? De um lado a gente tem a vigilância, a gestão do trabalho e a educação permanente. Eu já falei em outros vídeos aqui do canal que é muito importante essa tríade para o sucesso do SUAS. E numa gestão de desastre, que é o que a gente está fazendo agora, a gente precisa muito dessa tríade para a gente ter sucesso na nossa execução, tá? E de outro lado, a gente não pode esquecer de maneira nenhuma os conselhos. Os conselhos municipal, estaduais de assistência social, eles são essenciais não só para exercer, digamos assim, o controle social, mas para pensar também essa política, para evidenciar necessidades. Não é à toa que dentro do conselho a gente tem representantes dos usuários, da sociedade civil e do próprio governo. Então, é muito importante que mesmo nessa situação onde tudo é dinâmico, onde as coisas acabam muitas vezes se atropelando, a gente tenha o conselho conosco, pensando junto, estando apropriado de tudo isso. Então, o que a gente pensa, assim, para trazer um pouco mais da vigilância, da gestão do trabalho e da educação permanente? Esse grupo, ele pode estar dentro desse serviço, mas na minha opinião, ele tem uma vida própria, né? Porque são setores que eles não pensam só o momento do desastre, eles pensam o todo. E é importante que eles sigam pensando o todo e que a gente não afunile só para o desastre, né?
Então, essa equipe, o que ela vai fazer? Ela vai nos subsidiar de informações, de dados, que a gente precisa para pensar as melhores estratégias. E elas vão fazer isso com o que a gente já tinha de informações e vão fazer isso com as informações que vão chegando novas. E que vão, porque assim, se tu for pensar, esse grupo que está direto na execução não tem tempo de fazer esse estudo, de coletar dados, não tem esse momento de parar para fazer isso, porque tem uma necessidade de comunicação mesmo muito dinâmica com quem está na execução ali, corpo a corpo, direta, como a gente diz, na ponta, com os usuários, com as famílias afetadas, no diálogo com voluntários e tudo mais. Então, essa tríade vai nos oferecer isso, vai pensar a organização do trabalho, vai planejar a organização do trabalho. Isso na gestão do trabalho é extremamente importante, porque a gente muda a forma de executar o que a gente faz sempre. Por exemplo, num vídeo anterior eu falei de oficinas, que é uma expertise que a gente tem na proteção básica. Então, o CRAS faz e está acostumado a fazer, elaborar as oficinas, fazer os atendimentos depois. Aqui, dentro do desastre, vai acontecer do mesmo jeito? Não, não vai acontecer do mesmo jeito. E a gestão do trabalho, os responsáveis pela gestão do trabalho vão pensar de que maneira a gente precisa fazer uma adaptação, né? E vão nos trazer isso, essas diretrizes, esses fluxos, né? Essas propostas de atuação que vão ser mais assertivas para esse momento. A equipe que trabalha educação permanente, e aqui eu não botei diretamente, mas a supervisão técnica é muito importante também estar compondo, mas a gente sabe que não é todos os lugares que tem a equipe de supervisão estabelecida, mas dentro da educação permanente tem uma relação direta com a supervisão. A equipe de educação permanente vai nos dar então o que? A instrução, a capacitação. E nesse momento a capacitação é extremamente importante. Kis, mas vamos parar para fazer formação, fazer curso? Gente, não adianta a gente ter um monte de pessoas lá trabalhando, atuando diretamente com as famílias de maneira desorientada, onde cada um faz o seu jeito, onde cada um pensa a partir dos seus valores. Quando a maioria dos trabalhadores em atendimento às famílias são voluntários, tu tem um grupo de pessoas massivo que não conhece o SUAS, massivo que não tem ideia de como isso se operacionaliza. A gente pode já tirar por base quantas vezes a gente escutou pessoas dizendo a gente criou aqui isso, e aí depois a gente ia lá ver, não, mas isso já foi criado há muito tempo atrás, era só tu ler o documento tal, né? Então todo mundo fica naquela ideia de ficar sempre inventando a roda, né? Como se todo mundo estivesse fazendo uma grande produção e criação de conhecimento do SUAS agora durante o desastre. Mas são coisas que a gente já pensou, que a gente já tem aí uma bagagem histórica, só que essas pessoas, por desconhecimento, não sabem onde acessar e ficam então investindo muita energia em criar uma coisa que já poderia estar ali disponível. Então, a educação permanente não é fazer todo mundo parar de atender famílias para fazer um curso, não, mas é instruir, é capacitar essas pessoas para atender de maneira assertiva, porque isso também faz com que o trabalhador consiga fazer uma gestão do seu tempo melhor, consiga desenvolver o seu trabalho de uma maneira menos desgastante quando tem essas diretrizes. Os conselhos. Os conselhos, claro que eles têm aqui o viés do controle social muito latente, mas não é só isso. O conselho não trabalha só com o controle social do ponto de vista de ver se tem de fazer uma fiscalização, de ver se está sendo bem executado os serviços. Não, ele também tem, dentro da sua estrutura, o penso. Sim, dentro do conselho tem uma análise das diretrizes, das propostas de atuação da assistência social no município, no estado. Ele vai contribuir também com perspectivas, com ideias, com inovações, com atualizações que estão às vezes no âmbito nacional e que não chegaram ali no município diretamente para quem está executando, não se familiarizou com isso, mas dentro dos conselhos a gente tem também essa possibilidade. Tem também uma escuta dos usuários, da sociedade civil, como que esses atores estão pensando, estão percebendo essa atuação, essas diretrizes que estão sendo pensadas para serem executadas,
por mais que seja muito dinâmico, seja tudo muito corrido, o conselho precisa estar dentro desse processo. E muitas vezes, até dizer, olha, vamos frear, né? Eu penso que o conselho também tem um pouco disso, porque a gente vai muito no atropelo e tentando fazer tudo muito rápido para atender a necessidade das pessoas. Em algum momento a gente esquece que sim, a gente pode parar. Para um segundo, retrocede, volta, olha para aquilo ali de novo. Porque mais vale tu fazer uma vez de maneira assertiva do que tu ficar fazendo e mudando regras, mudando ideias, mudando direções do trabalho, porque tu não tá parando para pensar. Às vezes parece assim, ó, eu não posso parar, mas esse parar é fazer de maneira mais assertiva e inclusive mais rápida. Então, acho que o conselho também, né, o envolvimento do conselho também nos traz isso de bom, de importante. Então, vamos aqui pensar quem são dentro dessa cadeia depois, vamos dizer, abaixo, então, desses 3 atores que trabalham juntamente, que é o Serviço de Proteção, que é especializado para essa situação de calamidade de emergência, vigilância, a tríade, né, vigilância, gestão do trabalho, educação permanente, e aí junto aqui eu vou englobar a supervisão técnica naqueles municípios que tiver, e o Conselho Municipal Estadual de Assistência Social. Quem é que está ali embaixo que a gente precisa diretamente ter esse canal? A gente vai ter, vamos falar primeiro aqui, os abrigos provisórios, que são esses espaços criados aqui em grande parte pela sociedade civil, sem nenhuma intervenção estatal, que começou a chegar, né, o SUAS, começou a chegar os gestores dessa política de assistência social, que é quem faz a gestão desses abrigos provisórios, começou a chegar depois que os abrigos já estavam. Muitos abrigos, por exemplo, teve um abrigo que eu fui que me disse o seguinte, eu não quero, né, quando eu fiz a pergunta se tinha já algum canal ali de comunicação e de relação com a prefeitura, me disse, não tenho, não quero. Inclusive foi um abrigo que nem deixou eu entrar, nem deixou eu conversar, tipo assim, me atendeu no estacionamento e me correu já. Mas é isso, que não quero ter nenhuma situação. Esses aqui são os acolhidos, que não chamava assim, né? Essas aqui são as famílias que eu tirei da água, então eu tô atendendo, eu vou fazer tudo e não preciso de ninguém. Que é também um pouco desse desconhecimento em relação ao SUAS, que só reforça a necessidade da gente ter lá a educação permanente junto pensando, né? Tá, então a gente tem os abrigos provisórios, né? E a gente precisa então ter ali dentro de cada espaço desses pessoas que são, digamos, não gosto muito dessa palavra, tá? Mas vamos dizer coordenadores ou representantes desses espaços, porque são pessoas que eram voluntárias e grande parte dos coordenadores que se estabeleceram nesses espaços, quando eu perguntava, tá, mas como que vocês se organizaram como equipe? Olha, eu sou a coordenadora, mas eu só sou coordenadora porque eu fui a primeira pessoa a chegar. Então, os coordenadores acabam sendo quem se voluntariou primeiro. Então, aquela pessoa já, como ela pegou desde o início, ela acaba sendo a que mais entende do processo, da história daquele espaço ali institucional que se organizou. Então, não gosto muito de usar essa palavra coordenador, mas é a palavra que a gente está usando aqui em todos esses espaços, né? Mas então tu vai ter ali desses representantes ou coordenadores, tu vai ter uma relação direta com esses espaços a partir dessas pessoas que estão encabeçando ali. Depois a gente tem, então, uma relação com os abrigos, as unidades socioassistenciais de alta complexidade. Então a gente vai ter as ILPIs, a gente vai ter o acolhimento a partir de abrigo residencial, de casa-lar. Quero incluir aqui também as repúblicas, que pode ter tanto para jovem quanto para idoso. Por que a gente precisa ter uma comunicação direta com estes serviços? É evidente que lá a proteção especial está mantendo essa comunicação, mas esse serviço também precisa manter. Por quê? A gente tem essa gama, a gente tirou todo mundo lá de dentro da água e botou para dentro dos abrigos, e aí a gente começa a fazer um movimento de quê? De tirar as pessoas deste acolhimento, né, provisório e improvisado, para a gente ir para uma situação mais estável. Vai para casa de parente, vai para casa de amigo, e muitas pessoas, pelas suas necessidades e até por vulnerabilidades que se apresentam a partir da situação de emergência e de calamidade, acaba precisando de um acolhimento realmente mais estável, então a gente vai precisar encaminhar para outros serviços.
O que a gente tem na ampla maioria, e Porto Alegre não foge disso? Poucas vagas para a quantidade de demanda que nós temos social para esses espaços de acolhimento institucional. Então, neste momento, vai se exacerbar. A demanda que já estava, em grande parte, reprimida, vai se tornar ainda maior. Então, não envolve só os serviços que são criados a partir do desastre, mas envolve muitos serviços que já existiam e que vão ter que lidar com essa demanda. Vou dar um exemplo. Pessoas com comprometimento de saúde, de todo tipo, e que perdem, por exemplo, familiares, né? E que precisam, não tem uma casa, não podem ficar num abrigo provisório, né? Porque gera uma possibilidade de outras vulnerabilidades e riscos para essa pessoa. Como que a gente faz para levar ela para esse outro espaço que já está consolidado, como, por exemplo, uma ILPI, que eu vi muitas situações com idosos. Então, essa discussão, ela vai acontecer e precisa ter esse contato. Outro ponto são as outras unidades de básica e de média. O que de maneira geral acontece, principalmente com quem já é usuário do SUAS? Aconteceu alguma coisa, eu vou procurar o CRAS, eu vou procurar o CREAS, ou vou procurar o serviço que eu estava vinculado. Por exemplo, quem está no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, quem está num centro-dia, tu vai, ou tá lá no Centro Pop, tu vai procurar o teu serviço de referência, que é onde tu já está acostumado a ir. Se esses serviços não tiverem a informação também em tempo real, eles têm muito prejudicado a sua atuação. E isso gera uma insegurança muito grande, não só na população diretamente afetada, mas na população como um todo. Porque isso gera uma insegurança. Bom, então ninguém sabe de nada? Por exemplo, eu vi muitas situações aí na internet de reclamações, principalmente envolvendo aí o Cadastro Único e os CRAS, dizendo que o CRAS não sabia informar nada, que as pessoas eram mal educadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, gente, quando a informação não chega para o CRAS não consegue atender. Só que ele é a nossa porta de entrada no SUAS. Então ele está recebendo uma carga de demanda muito grande neste momento. Não só das pessoas do seu território, mas de pessoas que eram de outro lugar e estão aqui. Por exemplo, a Zona Sul de Porto Alegre está acolhendo pessoas da Zona Norte. Então, abrigos da Zona Sul acolhem pessoas da Zona Norte. As pessoas não sabem nada dessa região, não conhecem esse território, não estão aprendendo como que ele funciona. E o CRAS acaba sendo esse lugar chamado a atender pessoas que nunca atendeu, com uma realidade muito diferente e que estavam acostumadas com um serviço que era feito e organizado para aquele território. Então, tudo isso traz uma carga, um peso para o serviço que já estava em funcionamento, como CRAS, CREAS, esses todos, que faz com que essas equipes fiquem muito sobrecarregadas. E muitas vezes aí se dá os conflitos, aí se dá comunicações truncadas e difíceis. Então, tu pensa que esses serviços já estavam, né, muito desgastados, já estavam muito precarizados e acontece um desastre e a demanda deles aumenta e não aumenta em nada o RH, bem pelo contrário, diminui. Porque assim como são trabalhadores do SUAS, também são pessoas que muitas vezes foram afetadas, perderam as suas casas. Tu acha que um trabalhador que teve lá, por exemplo, a sua casa inundada e perdeu tudo e que não tem nem onde ficar, ele vai ter condições de ir trabalhar? Não vai. Então a gente não pode esquecer que essas pessoas elas não estão livres de também serem afetadas por tudo isso. Então dá um choque muito grande. Por isso a comunicação direta com esses espaços é importante. Lá quando a gente fala da gestão do trabalho, é também pensar na adaptação para esses espaços que estão nessa situação. Por exemplo, a gente tem muitos espaços, muitas unidades socioassistenciais que foram fechadas por completo porque estão também alagadas. E tem outras coisas para pensar. Todos os meus arquivos que estavam lá dentro, por exemplo, do computador que vão ser perdidos. Todas as histórias de vida das pessoas que estavam nos prontuários e serão perdidos. Então tem todas essas questões acontecendo e por isso, de novo, eu reforço que quando a gente vai lá fazer o serviço especializado, tu não pode chamar o coordenador da proteção básica, que é o exemplo que a gente está dando aqui, para vir atuar dentro do serviço especializado, porque ele tem que pensar todas essas coisas. É ele que está trabalhando isso, não é o serviço especializado. O serviço especializado está em comunicação direta ali com o CRAS, por exemplo, mas ele não está dando conta de ver esse tipo de coisa. Isso quem está dando conta é lá a proteção básica. Então, a gente não pode sobrepor pessoas para terem que pensar tudo e dar conta de tudo, né? Na sequência, a gente tem outros dois
pontos importantes, que é a comunicação com a sociedade civil e com as outras políticas. No caso das outras políticas, quando a gente pensa lá no comitê de crise, onde participam todas as políticas, é evidente que lá já está acontecendo essa articulação, tá? E essa comunicação. E que depois cada pasta de cada política social, de cada política pública, vai estar ali fazendo dentro da sua cadeia ali de comunicação também essas informações. Mas isso, cada um tem o seu tempo, tá? E lá no território, onde está fervendo o atendimento, a resposta nessa situação de emergência, às vezes não dá tempo de esperar cada política ter a sua forma de comunicação para chegar lá na ponta. Às vezes a gente precisa ter esse diálogo direto. Então é importante que o serviço de proteção especializado para a situação de calamidade também esteja pensando em como fazer essa articulação no nível do território. Então tu vai ter a saúde precisando atender uma série de demandas, tu vai ter a demanda, não vou nem falar da demanda de habitação, de trabalho, né, que isso é óbvio, vai ter muito, mas assim, principalmente a de saúde, a de educação e, né, dos serviços assistenciais a gente já falou antes, de educação precisando atuar e também a de segurança, que está assim fervendo aqui neste momento, a de segurança, a gente precisa ter uma comunicação direta com estes espaços nos territórios para a gente conseguir fazer com que a execução dos planos, das diretrizes da política de assistência, eles estejam com uma mesma perspectiva com essas outras políticas. Por exemplo, uma coisa que aconteceu lá nos abrigos provisórios. A gente tem enfermeiro, a gente tem médico, tinha abrigo com fisioterapeuta, com massoterapeuta, com outras terapias alternativas, mas assim, não é a assistência social que vai prover toda essa gama de serviços que são de saúde, como é o caso de ter um médico, tem obstetra, tem psiquiatra. É claro que a gente precisa desse atendimento, mas a gente também precisa fazer isso junto com a saúde. E não é a gente que vai, na minha opinião, não é a gente que vai gestar estes recursos humanos que tratam do atendimento de saúde às famílias afetadas. A gente precisa que a saúde dê conta disso. Então, a política de saúde precisa se ver com essa gama de voluntários da área da saúde que estão fazendo esse atendimento. Uma das coisas, por exemplo, em vários abrigos que eu entrei, tinham muitas medicações. E aí tinha lá uma pessoa que era enfermeira e eu perguntei, tá, mas esses remédios estão vindo da onde? Vieram do posto de saúde? Porque estavam todos com caixa e tal, e geralmente o posto de saúde, quando vai fazer a entrega, a gente pega só uma cartelinha que é o quanto que a gente precisa para aquele tratamento que foi indicado. E isso me chamou a atenção. E eu perguntei, não, tudo isso aqui veio de doação. Ou seja, pessoas aleatórias, empresas, laboratórios, não sei, entregaram remédios. Remédios que a gente nem sabe se aquelas pessoas que estão lá precisam. E aí tu tem um profissional que é um enfermeiro, uma enfermeira, que é uma médica e tudo mais, gestando isso, dizendo quem toma e quem não toma. Mas isso não deveria ser organizado pela assistência. Isso deveria ser organizado pela saúde. A gente tem, e eu não vou abordar aqui, isso dentro dos abrigos, mas é uma outra lógica, tá? Aqui a gente está numa lógica de atendimento ao desastre e a saúde vai ter que estar diretamente ligada com isso. Bom, a gente precisa que dentro dos abrigos tenham medicações, isso o serviço vai pensar junto com a política de saúde. Por isso que tem que estar relacionado. E aí lá no abrigo a gente vai decidir se vai ter ou não vai ter conjuntamente entre as políticas para pensar o melhor atendimento das necessidades, né? Ou a gente vai ter uma ida do posto de saúde, de um representante do posto de saúde com as medicações uma vez, sei lá, o dia, uma vez na semana, de acordo com a necessidade. Então, essas reflexões precisam ser feitas e a assistência social precisa retirar o que não é dela. Porque isso traz uma sobrecarga enorme de trabalho para os profissionais que estão na linha de frente e que têm que administrar coisas que não são da sua competência, da sua atribuição. Estou dando um exemplo da saúde, mas poderia dar de vários outros e é isso, tá? Então a importância da gente ter esse fluxo de comunicação com as outras políticas. E com a sociedade civil nós temos muitos profissionais
se voluntariando, e a gente tem muitas pessoas que não são de profissões ou não têm um trabalho específico que está previsto ou que é pensado dentro da política de assistência social, mas que querem ajudar, que quer ajudar ali na parte da alimentação, que quer ajudar separando doação. A gente tinha, por exemplo, muita doação de roupa, só que as roupas vinham tudo misturada. E quando alguém chega e diz eu preciso de roupa, ela não precisa de qualquer roupa, ela precisa de roupa de determinados tamanhos, né? Então, tudo isso precisava de gente para fazer a separação por idade, por tamanho, né? Então isso era uma coisa que era uma necessidade e a gente tinha muita gente. Então dentro aqui da organização da assistência, desse fluxo de comunicação, a gente tem que ter uma relação, estabelecer uma relação direta com esses profissionais voluntários, esses voluntários de maneira geral, sejam, né, dentro das profissões ali do SUAS ou não, para a gente conseguir colocar esses profissionais onde realmente a gente precisa e não fazer, por exemplo, uma sobreposição de gente. Na maior parte dos espaços que eu fui visitar, na primeira vez, eu chegava e a primeira coisa que me diziam é: nós já temos muitos voluntários, não precisamos mais. Mas as pessoas que estavam lá não entendiam dessa organização do SUAS e muitas vezes para elas tinha muita gente, mas talvez não tinha as pessoas que eram realmente necessárias para estar ali. Por exemplo, a gente poderia ter, que isso não foi feito, eu não vi em nenhum município, uma linha, por exemplo, de cadastramento direto de profissionais de atuação no SUAS. Psicólogo, assistente social, pedagogos e por aí vai, advogados. A gente tem várias pessoas que poderiam estar, né, que são as profissões ali pensadas dentro do SUAS, que a gente pudesse ter um cadastro unificado e a gente colocar essas pessoas de acordo com a necessidade e com a disponibilidade dela de se deslocar também. Isso não foi feito. Então, o que tu tinha? Tu tinha um profissional que pode ser um assistente social e que pode ou não ter conhecimento do SUAS e que estava lá num abrigo fazendo atendimento. O quanto que esse atendimento responde dentro da assistência social à necessidade, às demandas que estão vindo daquelas famílias. E aí eu retomo aqui a gestão do trabalho, eu retomo aqui a educação permanente, porque esse serviço ele precisa também gerenciar esses recursos humanos que estão vindo, tá? Outra coisa que também é importante dentro aqui da sociedade civil é que muitas pessoas começaram a coordenar os abrigos e foi uma percepção minha, gerou uma ideia do meu abrigo, sabe? Meu abrigo, minhas regras, meu jeito. Independente de querer ou não um contato e de estar estabelecendo um contato com a gestão da política no município, né, direto ali com a FASC, tinha isso, né, de querer fazer do seu jeito. E a gente também precisa, então, que esse serviço esteja aproximado da sociedade civil e de todas essas pessoas que estão ali envolvidas, para que a gente evite também isso. Porque daí cada lugar funciona de um jeito. É normal a gente ter, dentro de cada espaço de acolhimento, as suas regras, tá? Mas a gente tem algumas coisas que são padrão. Então não dá para ser o meu abrigo com as minhas regras, com o meu jeito, que é lá do meu senso comum, das minhas experiências particulares, privadas, que eu acho que é melhor, né? E isso é o que está acontecendo em muitos espaços. Então precisa ter esse fluxo de comunicação direta, criar um canal. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode ter várias coisas. Tu pode fazer, por exemplo, um chat em grupo, né? Onde ele tem ali uma estrutura de organização, que tenham, então, pessoas que vão diretamente informar a toda essa cadeia aí de comando, de atuação direta que eu falei. Tu pode ter boletins, que daí a periodicidade desses boletins também pode ir variando, pode ser diária, depois semanal, ou a cada 3 dias, ou quando necessário for, por exemplo. Mas tu ter esses boletins, e esses boletins podem ser vídeos gravados que vão para as redes sociais ou que vão ficar só internamente nesses grupos. Tu pode ter um podcast que fica restrito também ao grupo. Tu pode ter uma live. Então, tu criar canais de comunicação direta com pessoas chaves é a alma do negócio, assim. É como a gente vai conseguir
fazer com que tudo que a gente pensa aconteça, né? Essa é a função base da gente ter, então, um plano de comunicação, é que tudo aconteça como a gente está pensando, né? Então, essa comunicação é realmente o fio condutor da nossa resposta. E uma outra medida que é importante é um canal formal, tá, de verificação de informações. A gente tem, além dessa diferença entre o tempo que as coisas acontecem e o tempo que a gente sabe, a gente tem uma outra situação que é a invenção de informações. É a que a gente chama então de fake news, que são essas informações falsas. Então, a gente estabelecer um canal dentro dessa nossa organização que combata essas informações falsas é muito importante. Porque daí todo mundo consegue, que está trabalhando e atuando diretamente, veicular só as informações verdadeiras. Porque a gente também vê muitos atores de políticas públicas, do sistema de garantia de direitos, em dúvida sobre informações. Então a gente ter um canal, não só para quem está atuando direto, mas para esses outros atores, é extremamente relevante. Bom, essa é uma contribuição para a gente pensar esse plano de comunicação que em muitos lugares pode ainda não estar organizado e onde está organizado, enfim, promover reflexões para a gente melhorar cada vez mais. E como eu disse, traz aqui para mim as tuas percepções, as tuas ideias, compartilha o que tu tá vivendo aí. Me faz também perguntas que eu vou atrás, né, de produzir esse conteúdo pra gente tá fortalecendo suas cada vez mais. E também, se quiser, me procura diretamente pelas redes sociais, todos os meus canais de comunicação estão aqui na descrição desse vídeo, tanto das redes sociais como o meu celular. Eu vou ter muito prazer em falar contigo. Beijão!